Amigos, vamos examinar os jogos eliminatórios para a Copa do Mundo de 2022, os jogos eliminatórios das seleções sul-americanas, com uma atenção especial para os gaúchos, entre aspas, aqueles jogadores que estão atuando, que atuam no futebol gaúcho e foram convocados pelas suas seleções, a seleção brasileira, a seleção colombiana, peruana, chilena, enfim. Vamos paraguaia, vamos conversar sobre o desempenho destes atletas nestes jogos que foram realizados agora, nesse período de 3 jogos. Lembrando que o Brasil, ele dispara, está classificado. O Brasil tem 24 pontos, lidera a competição. A Argentina aparece em segundo lugar com 18 pontos. O Uruguai tem 15 pontos. O Equador tem 13 pontos. E a Colômbia também tem 13 pontos. Quem tenta com 11 pontos buscar ainda a classificação é o Paraguai. Mas antes da análise de desempenho destes atletas que atuam no Rio Grande do Sul e foram convocados para as suas seleções, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha aí, prestigia o canal Darcy Filho Sem Off, nos dá aquela força, compartilha o canal com os teus amigos. Vamos analisar os jogadores gaúchos, como disse entre aspas, que estão servindo ao futebol gaúcho no momento e que foram convocados para as suas seleções. É claro que na seleção brasileira nós tivemos o Edenilson, que é gaúcho, portanto, este não está entre aspas, este merece a nossa referência também, porque ele foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite. Foi em segunda chamada, mas lá esteve. E o Edenilson participou alguns minutos do último jogo, deste agora realizado contra a seleção peruana. Foi uma homenagem, uma justa homenagem a um atleta que é aplicado, que é dedicado, que busca espaço e que tem esperança de continuar servindo a seleção do Brasil. Ele é um bom profissional, ele é um cara responsável sim. Ninguém chega à idade em que ele está, com mais de 30 anos, e tendo esta desenvoltura e esta saúde toda. É porque teve pelo menos uma vida profissional regrada. Mas vamos analisar os demais atletas. Olha, também do Internacional foi chamado para a seleção chilena o Palacios. E este é um jovem atleta, tem 21 anos, ele ainda está em fase de formação. E ele é chamado com frequência. Há uma grande esperança do futebol chileno no Palacios, mas ele tem entrado eventualmente na seleção e tem tido apresentações discretas. Não tem sido mais do que discreto o Palacios nessas suas participações na seleção do Chile. Ele, por exemplo, entrou no jogo contra o Brasil e no jogo contra a Colômbia. Outro jogador do Internacional chamado para a seleção é o Guerreiro, que foi chamado para a seleção peruana. Ele jogou contra o Uruguai e contra a Venezuela. O último jogo, agora contra o Brasil, não jogou porque estava suspenso. Então, o Guerreiro é um jogador que dispensa comentários, ele é um centroavante nato, ele é um cara da posição, ele é do ramo. Também com a idade que tem para estar servindo, sendo convocado para a seleção do seu país, é porque é sim um jogador diferente. O Borja, outro jogador que foi chamado para a seleção e para a seleção colombiana, faz gols de pênalti, ele está sempre conferindo lá, ontem fez de pênalti, fez uma bola em movimento, ele também é um jogador do ramo. Ele não atuou todo o tempo, ele entra e é substituído, mas ele foi bem o Borja. Ele entrou no jogo contra a Bolívia, contra o Paraguai e contra o Chile. E agora eu queria conversar com você sobre o Villasanti. Este é jogador do Grêmio, é exemplo do Borja, que no meu ponto de vista dos gaúchos chamados para a seleção do seu país, foi o que teve o melhor desempenho. Ele não participou do primeiro jogo contra o Equador porque ele estava com uma indisposição. Depois, ele entrou na equipe paraguaia contra a Colômbia e contra a Venezuela e foi destaque nos 2 jogos. Jogou bem. Ele foi considerado nos 2 jogos como o principal jogador da sua seleção. E ele demonstrou uma qualidade que ele joga nas 3 funções do meio de campo, até mais recuado, como no jogo de ontem, diante da seleção da Venezuela, que o Paraguai precisava atacar um pouco mais, e ele atuou como um primeiro volante aí, com saída qualificada, ele foi muito bem.
o Vijaçante ele surpreendeu as expectativas que havia a respeito da possibilidade do seu futebol. Ele precisa agora reafirmar isso tudo no Grêmio. Condições tem, é bom jogador e qualifica qualquer meio de campo. Para mim, entre estes jogadores, o Vijaçante foi o que teve o melhor desempenho servindo a seleção do seu país. Os outros estiveram dentro das expectativas, alguns superando um pouquinho, outros tentando alcançar um melhor rendimento. Mas o grande destaque foi o Vijaçante. Um abraço.